Estamos recebendo diretamente do Brasil nada mais, nada menos do que o grande teólogo, debatedor internacional, pastor Átila Ribeiro. Glória a Deus por isso. Amém, meus queridos? Hoje vocês terão um grande bate-papo aqui a respeito da igreja e do advento da igreja e da escatologia bíblica, através e pelas palavras desses dois homens de Deus que estarão aqui conosco. No controle e na direção desse newscast está o John e o Flávio. Obrigado, meus queridos, que Deus abençoe a sua vida. Pastor Ferretti, se apresente aí, por gentileza. A paz do Senhor, queridos, a paz do Senhor a todos, boa noite. Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento, né? E essa oportunidade pelo convite, pastor. Eu sou o pastor Ferretti, como disse, primeiro nome é Ferretti Alves, pertencente ao ministério aqui da Assembleia de Deus, morador de Portugal já há 20 anos e viajo pela escatologia, né? Sou Muito certificado pelo Instituto Ictus aí do Brasil, em escatologia, e estou aqui para bater um papo com o nosso amigo Átila Ribeiro, que para mim, admiração ter por ele, e o prazer é todo meu. O prazer é nosso, pastor Átila. As palavras do pastor Ferretti também faz todos nós aqui de Portugal. Que Deus abençoe sua vida e aproveitar essa oportunidade, pode então falar alguma coisa aí a respeito da sua vida, o que Deus colocar no seu coração. Se apresenta para todos os ouvintes, por gentileza. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Átila Ribeiro, resido no Brasil, em especial no Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo 2 vezes, pastor. Olha! O nascimento físico e nascimento espiritual, viu? E pentecostal, diga-se de passagem. É um prazer estar aqui com os irmãos, poder de alguma forma contribuir com esse assunto maravilhoso que é a escatologia bíblica. Privilégio estar aqui com o pastor Ramalho, com o pastor Ferretti, que, diga-se de passagem, é um grande escatólogo, pré-tribulacionista, continuista, dispensacionalista e tudoista, né? É um prazer estar aqui com o senhor e também conhecer o John e o Flávio, homens de Deus, líderes aqui do Newcast. Fala, Newcast! Programa Newcast abençoadíssimo, que está bombando aqui em Portugal. Eu tenho certeza eu tenho certeza que o assunto de hoje também vai contribuir para a edificação dos irmãos. Eu espero, sinceramente, poder de alguma forma somar, acrescentar e edificar a vida de todos os irmãos. Ok, pastor Átila, muito obrigado pela sua participação. Pastor Átila, nós vamos falar um pouco a respeito de escatologia e também a respeito da igreja de um modo geral, ok? Eu sei que o senhor é um doutor em escatologia, pastor Ferretti aqui na Europa também é bastante conhecido, mas nós queremos saber algumas verdades concernentes. Por exemplo, chegou para mim uma pergunta a respeito de Mateus capítulo 3, versículo 11. É um tema bastante polêmico. Você já deve ter falado várias vezes a respeito disso. Onde no capítulo 3 e o versículo 11 de Mateus, vai falar algo interessante. Aquele que vem após a mim, batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós sabemos que há uma controvérsia aí na interpretação de que fogo é esse. Eu queria que você, segundo o seu conceito, a sua exegese a respeito desse versículo, falasse aqui para nós, para os ouvintes, por gentileza. Bom, já começou logo com um texto polêmico, né, pastor? Característica do pastor Ramalho, né? Já começou com um texto polêmico. É lógico. Bom, obviamente eu sei que eu digo isso com todo respeito, o meu companheiro, o pastor Ferreira, já até falamos um pouco hoje sobre esse assunto, né? Nós discordamos um pouco sobre esse ponto, mas eu estou entre aqueles que concordam que esse fogo aqui, pastor Ramalho, sim, não é fogo do juízo. Eu tenho muitos pontos para defender, tanto gramaticais quanto teológicos. Esse fogo aqui, primeiro ponto, quando nós olhamos o capítulo 3, aparentemente dá a entender que é fogo de juízo. Aparentemente. Sim. Voltamos para o verso 10, passamos para o verso 12, e aparentemente o contexto imediato aqui parece ser juízo. Mas quando nós trabalhamos todo o contexto imediato, remoto, trabalhamos o paralelismo, porque não é só Mateus que fala sobre isso. Lucas também fala no capítulo 3, Marcos fala no capítulo 1 e João também fala.
sobre esse assunto. Então nós temos os 4 evangelistas falando sobre esse ponto. Em segundo lugar, nós temos uma questão linguística aqui. A parte B do verso, que é o que nos interessa aqui pro assunto de hoje, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse com, segundo aqui, que é uma preposição, ela não está se repetindo no grego. A expressão no grego ali é, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Não tem uma segunda preposição no grego. Isso aqui indica, linguisticamente falando, uma indíades, que no grego é uma explicação epesegética. Uma melhor tradução é, ele vos batizará com o Espírito Santo, que é fogo. Por vários motivos, nós entendemos que não é fogo do juízo. Primeiro, para quem João Batista está falando aqui no registro de Mateus? Aparentemente, ele está falando para fariseus. Mas quando nós olhamos Marcos, Lucas e João, o quadro maior do contexto vai ser apresentado. Então, linguisticamente falando, nós temos uma preposição que está regendo aqui o substantivo. Há uma regência aqui das preposições, no caso, a preposição com. Ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Esse com não está no texto original. Essa segunda preposição. Então, linguisticamente, é uma indíades. Sim. Que no grego nós podemos trazer uma aplicação epesegética. O Espírito Santo, que é fogo. Aí, quando alguém lê o verso 12, em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aí, alguns recorrem a esse verso para dizer o seguinte, olha aí, ele está queimando a palha. Então, isso aqui indica o joio sendo queimado. Em primeiro lugar, joio e palha são duas coisas diferentes. Aqui ele está queimando o joio ou a palha? A palha. Isso aqui indica um processo de purificação do próprio trigo. Então esse aqui indica um batismo de purificação, não de juízo. Até porque, se nós falarmos que isso aqui é um batismo de juízo, nós vamos ter que dar um salto para o purgatório. Porque todo batismo na Bíblia, pastor, indica um processo que vai no final ser purificado. Se esse fogo é de juízo, então aqui é o purgatório. Inclusive, no decorrer da história da igreja, muitos defenderam o purgatório com base nessa argumentação. Batismo é uma passagem que indica purificação depois, correto? Se aqui for juízo, então aqui é o purgatório. Então esse fogo aqui aponta para o revestimento de poder. E nós temos grandes nomes da teologia bíblica e sistemática que defende esse ponto. Então, por esses e por entre N motivos posteriores que eu poderia citar aqui, eu defendo veementemente que aqui não é fogo do juízo. Aqui é o fogo do Espírito Santo. É o fogo Aí é o mesmo fogo do Espírito Santo na vossa concepção. Exatamente. Eu quero passar agora também para o pastor Ferretti. Eu não sei se o pastor Ferretti ele tem o mesmo conceito a qual tem o pastor Átila concernente ao fogo inserido no contexto de Mateus 3. E eu queria, você agora tem essa oportunidade então, pastor Ferretti. Eu não sei qual é a vossa interpretação a respeito desse mesmo versículo. Eu queria que você falasse a respeito do mesmo. Mais uma vez, obrigado. Igual o pastor Átila, o argumento é muito válido, gostei muito, mas eu penso de forma diferente, né? Como aqui é uma conversa, né? Quando a gente vai para Mateus capítulo 3, e ali João Batista está sendo bem claro, está, numa linguagem mais popular, está dizendo, estou batizando vocês, se arrependam. A pregação de João Batista é uma pregação mais dura. Dura. E quando chega no versículo número 11, ele vai dizer, olha, eu estou batizando com água, mas vai vir um após de mim vai batizar com fogo. Aí que vamos chegar nesse versículo. Nós entendemos realmente, sabemos disso, que o Novo Testamento foi escrito em grego. Isso é um fato. Mas quando nós vamos para o Mateus, capítulo 3, principalmente o vídeo de Mateus, o texto foi escrito em grego, mas o conceito ele é judaico. Querendo ou não, o conceito é judaico. E próprio em mais de Mateus, de Mateus. Quando nós vamos aí para o texto, e o texto vai dizer que batizado com fogo, não é uma... Por favor, chega mais próximo do microfone. Não é uma heresia, porque isso já foi feito antigamente. Quando foi feita a Septuaginta, traduziu a versão hebraica para o grego. E se a gente fizer o inverso, de trazer o conceito judaico que está em grego, quando vamos ver ali,
o verbo usado ali, a palavra usada ali é esh. E esh, quando vai para o hebraico, é realmente fogo de queimar. Não é um fogo de unção, porque o fogo de unção é outro termo que vai ser usado. Portanto, quando a gente vai pegar ali, vai dizer ainda, verua, hakodex, esh, batizado, o Espírito Santo e fogo. Mas aí, na verdade, está escrito baresh, no fogo. E o batismo, a gente sabe que o batismo é imersão. Se batiza na água, é emergir. O batismo, ele é imersão. Sim. Imersão é uma coisa. Quando você levanta, você é uma nova criatura. E ali está dizendo que é batizado baesh, no fogo. Então é emergir no fogo. Diferente de unção. Se você vai emergir no fogo, entende que é juízo. Até quando você vai buscar no Antigo Testamento, todas as vezes que é usada a palavra esh, desce fogo, e quando é fogo de juízo, a palavra é a mesma palavra. Não temos uma outra palavra equivalente a essa nesse texto. Quando vamos para outro evangelho, a questão ali é que o público ele muda. Mateus fala para um público, e ele está mandando o público se arrepender. Quando vamos para outro texto, outros evangelhos, o público já não é o mesmo público de Mateus. Portanto, não aparece a palavra fogo com o Espírito Santo, não aparece, porque mudou o público. Então, não tem necessidade de falar de juízo para quem não tem, para quem não vai receber o juízo. Mas no caso de Mateus, sim, ele está falando para um público e alertando sobre o juízo. Então, a questão também é o público e o objetivo do texto, para quem está falando. Pastor Átila. Posso contrapor, pastor? Lógico, você tem 4 minutos aí para... Virou um debate, né? Vamos lá. De uma certa forma, vai existir algumas pautas que se tornarão um debate, meu irmão. Não vai ter jeito, vai ter que ser um debate aqui. Vamos lá. Olha, o argumento do pastor Ferretti é muito bonitinho. É muito legal. É até interessante. Porém, olha o que ele fez. Ele pegou um texto que é grego e colocou um conceito judaico. Uma coisa, linguisticamente falando, é nós pegarmos a Septuaginta, ou Septuaginta, como ele pronunciou. Eu falo guinta porque o G é duro. Uma coisa é pegarmos a Septuaginta, que de fato é uma tradução do hebraico para o grego. Mateus, nesse caso, não. Se o senhor defendesse, por exemplo, que Mateus foi escrito em aramaico, alguns estudiosos concordariam com o senhor. Todavia, em contrapartida, por outro lado, nós não temos um manuscrito anterior ao manuscrito grego de Mateus. Não tem como comprovar essa tese que Mateus foi escrito em aramaico, manuscriptologicamente em hebraico, falando. ele falou em hebraico. Então, em aramaico. Se ele falasse em aramaico, não tinha como provar. Sim. Em hebraico, menos ainda. Nós não temos um manuscrito antes dos gregos, manuscritos gregos, que comprove que Mateus está escrito em hebraico. Ainda que o tivesse, a tradução faria a mesma coisa com o que está escrito em Mateus. Nós não temos duas preposições. A tradução precisa ser honesta, precisa ser correta. Nós não temos e com fogo. Agora, se esse argumento do senhor for válido, nós vamos ter mais um problema. Porque nós temos somente um sujeito aqui, ó. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo no seu pensamento. Então, a mesma pessoa que está sendo batizada com o Espírito Santo estaria sendo batizada com fogo, que na sua concepção é fogo de juízo. Então, era a mesma coisa que eu falasse assim, o pastor Ferretti, ele vai batizar o senhor com o Espírito Santo e logo depois com fogo do juízo. É anacrônico. Nós só temos uma pessoa sendo batizada. Por isso, João não está falando aqui que Jesus batizaria eles com fogo e depois com juízo. Não. Aqui é uma explicação exegética. Nós temos uma explicação do que é esse fogo. Tanto, pastor, vamos abrir o texto de Lucas? Vamos lá. No capítulo de número 3 de Lucas, olha o que Lucas vai fazer para nós. Ó, isso aqui é o contexto, porque às vezes a pessoa usa muito o contexto imediato. Mas nós temos o paralelismo dos sinótipos. O argumento dele, por exemplo, que Mateus está escrevendo para um público, é verdade. Mateus escreve para o judeu de Antioquia, Marcos para os romanos e Lucas para um grego, que é Teófilo. Mas o teor da mensagem continua sendo a mesma. João para os judeus do modo geral. Mas o teor da mensagem continua sendo a mesma. Olha o que que Lucas vai dizer aqui no verso de número... a partir do verso de número... capítulo 3. Ó. A partir do verso de número 1. Deixa eu só achar o versículo correto. Fica à vontade, pastor. Você tem tempo.
Olha o verso 7 do capítulo 3 de Lucas, ó. Dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizada por ele. A multidão que saía para ser batizada por ele. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. E não dizeis, então, está dizendo para a multidão. Olha o verso 9. Também o machado está posto à raiz das árvores. Né? Toda árvore, pois, que não dá fruto, é cortada. Agora olha o verso 10. E a multidão interrogava, dizendo, que faremos, pois? Olha o 11. Respondendo ele, disse-lhe, quem tiver 2 túnicas que reparta. E olha o 12. E chegaram também os publicanos. Olha o verso de número 13. E ele lhes disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Olha o 14, varão. E uns soldados o interrogavam também. Então perceba, eu estou mostrando aqui rapidamente para ganharmos tempo, que quem está perguntando para João são pessoas que vão ser batizadas por ele. Correto? Agora olha o verso 15. E estando o povo em expectação, e pensando todo João em seu coração, se porventura seria o Cristo. Aí a resposta dele está no 16. Respondeu João a todo dizendo, eu, na verdade, vos batizo com água. Deixa eu perguntar aqui. Quem que João batizou com água? As pessoas que se arrependeram ou não? Deixa eu perguntar aqui. Tá perguntando pro pastor Ferretti? Pro pastor Ferretti. Pastor Ferretti, quem que João batizava com água? Os que se arrependeram ou os fariseus? Os que se arrependeram. Ok, excelente. Eu vos batizo com água. Ou seja, vocês que se arrependeram, eu batizo vocês com água. Agora é a continuidade, Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar, correr de sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sim. Então, João está dizendo, vocês que se arrependeram, eu batizo com água. Mas depois de mim, vocês que se arrependeram, serão batizados por ele, com o Espírito Santo e fogo. Eu já disse que no grego não tem o com, né? E fogo. Então ele está dizendo, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui nós temos um dativo de esfera. Eu vos batizo na esfera da água. O batismo dele é diferente. É na esfera do fogo, que é o Espírito Santo, que é fogo. Então, homem de Deus, no contexto de Lucas e no contexto de Mateus, os 2 primeiros que eu vou resolver com o irmão, ele está batizando quem está arrependido. E quem está arrependido não vai receber o batismo de juízo. Está entendendo? É por isso que eu disse a princípio. Aparentemente, quando nós lemos só Mateus 3, parece que é juízo por causa dos 2 versículos, o anterior e o depois. Sim. Tem um machado na mão, no verso 12. Mas aquilo indica o processo de purificação do trigo. Como Mateus está falando para os judeus de Antioquia, eles entenderam essa linguagem figurativa de forma muito pormenorizada. Lucas aqui não. Como ele está falando para Teófilo, ele tem que detalhar o assunto, ele tem que ser mais minucioso. Quem está ouvindo isso aqui são aqueles que se arrependeram. O Senhor mesmo respondeu, João batizou com água aqueles que se arrependeram. Então ele está dizendo, eu batizei vocês que se arrependeram com água. Mas Jesus, que vai vir depois de mim, não vai ser com água, não. É com o Espírito Santo, que é fogo. Eu expliquei que é uma explicação, uma expressão que é exegética. O Espírito Santo, que é fogo. É uma endíades, isso daqui. O que é uma endíades? Nós temos aqui do nosso lado aqui um hebraísta, o senhor também é hebraísta. O que é uma endíades? Quando nós olhamos, por exemplo, assim, Gênesis capítulo 1. Bereshit bara Elohim, ou Elohim, né? Et hashamai ve'et haaretz. O et hashamai ve'et haaretz é, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra ali, ele está mostrando que Deus criou todas as coisas. Isso aqui, com o Espírito Santo, que é fogo, ele está usando a mesma explicação. Então, se eu, porventura, pudesse, o que linguisticamente eu não posso fazer, a exegese sai do texto original. Mas se eu quisesse fazer um hebraísmo, que é o nome disso que o senhor tentou fazer, um hebraísmo, trazer um pensamento judaico para um texto grego, é verdade que a Bíblia tem muito isso. E é possível que Mateus esteja fazendo isso, não Lucas, porque Lucas não era necessariamente um hebraísta, não era um judeu, perdão. E quem está ouvindo Lucas aqui é um grego, que no caso é Teófilo. No caso de Mateus capítulo 3, é possível eu usar esse raciocínio que o senhor usou. Mas se eu usar, apoia muito mais o meu ponto de vista. Porque Mateus, no texto original grego, não coloca uma segunda preposição. E nós temos uma regra no grego das regências da preposição. Ele quer dizer o Espírito Santo, que é fogo.
tão verdade isso que nós vamos ver o cumprimento disso aqui. Uma pergunta. Quando que isso aqui se for juízo? Quando que se cumpriu? Não tem cumprimento. Agora, quando que se cumpriu isso aqui na explicação que eu estou dizendo aqui agora? Em Atos capítulo 1. Nas línguas repartidas como que de fogo na tradução. Mas analisando o texto grego, a expressão de Atos capítulo 2, kai again tu af, no ek tura, no ekos rosper, fenomenos pinos biais, kai perocem, rolom tu e como conversamos catemenoi. Traduzindo verso 2, 3 e 4, nós podemos traduzir, foram vistas línguas repartidas de fogo. Como repartidas de fogo, não repartidas como que de fogo. Então o cumprimento é ali. No revestimento de poder, esse texto se cumpre, pelo menos na perspectiva lucana, que nós temos aqui outro paralelo importante. Lucas e Atos é o primeiro e segundo tratado, respectivamente. O primeiro tratado por Lucas e o segundo tratado por Lucas, no caso de Atos. Eu acho que eu monopolizei o tempo, vou deixar o pastor falar, com certeza. Depois eu falo. Fique à vontade. O pastor Ferretti também não tem apenas só 4 minutos. Fique à vontade. Mas ele tem também mais tempo para, também como réplica, também falar a respeito. Mas o senhor entendeu o meu raciocínio? Da fala do pastor Átila. Exatamente. Pastor Ferretti. Assim, foi Tá bem o contigo argumento. Eu vou tentar bronca. aqui só, antes disso, quero fazer só uma leitura. Desculpa a minha insistência no hebraico. Sim, pode. O grego não é muito a minha praia, né? Mas vamos lá. Aqui em Mateus 3, vou voltar a dizer aqui, uma Bíblia hebraica que traz um conceito judaico do Novo Testamento. Berua, Hakodex, Vebaesh. Vebaesh. Ok? O irmão... Só para deixar claro para os ouvintes, esse V é a conjunção no hebraico. Conjunção, beleza, exatamente. pode continuar. Ata leda bebivrit, ok? Pega meu tablet aqui para mim. Peguei. Então eu volto novamente. Aqui está dizendo que é batir com o Espírito Santo no fogo. O fogo, isso. Aqui, E no fogo seria, no fogo, exatamente. Entendi. Como eu disse, o grego não é muito a minha praia, mas o argumento que o pastor usou ainda fortalece ainda mais o meu argumento. Porque quando a gente vai analisar a Bíblia, Deus é amor e é fogo consumidor. O que os evangelistas estão dizendo ali, ele está dando um alerta àquele povo. Olha, vocês se arrependem que eu estou batizando com água, ou seja, eu estou sendo manso, depois vai vir alguém que vai precisar com um juízo. Por quê? Deus é amor e fogo consumidor. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou como leão. Apocalipse capítulo 12 diz que vai voltar e vai regir com vara de ferro. Então o juízo é certo. A misericórdia de Deus é certa, e o juízo também é certo. Então, mesmo que o pastor argumentou, ele foi muito feliz na argumentação, ainda vai fortalecer mais ainda, porque ele está separando um grupo que está arrependido e está vetando um outro possível grupo que não vai se arrepender. Ele vai se arrepender. Como eu não sou muito bom no grego, mas eu recorro a alguns amigos, né? O meu irmão esteve lá, eu conversei com o irmão mais cedo, eu tive a oportunidade de pregar na Grécia e tem alguns amigos lá, tem clientes... E pessoas neutras, que nem são declaradamente cristãos, segundo eles, no dia a dia, e no grego koiné, na Grécia, eu não sei se no grego fala preposição, essa junção, de juntar o Espírito Santo com o batismo, como é que é isso? Com fogo? O Espírito Santo e fogo. Como é que se chama isso no grego? É uma endíade. Exito. Essa endíade que o irmão falou que tem, segundo ele, isso não é usado, e que ali o texto original que eles têm em mãos deles, eles dizem que isso aí são dois fatos distintos. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa e o fogo é outra. São dois distintos. Não é os dois em conjunto, são separados. É assim, recorrer a amigos, porque não é muito a minha pai o grego. Mas estou falando de pessoas nativas da Grécia que dizem que o texto está... O que eles têm em mãos não é o que nós dizemos aqui em português. Pastor Átila! Bom, agora, pastor. Eu gostaria muito... E depois vamos fechar isso aí, você vai ter direito também depois. Uma coisa é falar o grego. Nós temos o demotkia cafareussa, ou catareussa. Uma coisa é falar o grego moderno. Sim, beleza. Claro. Eu gostaria, com todo respeito ao seu amigo, meu Deus, muito respeito, sim, mas que ele tivesse aqui agora, por exemplo, para nós tratarmos de gramática do grego. Gramática. Ele disse que não se usa mais. Eu vou listar aqui daqui a pouco mais de 20 gramáticos que trabalham com essa endíades. Entre ele, De Carson, entre Robertson, ambos exegetas e gramáticos do grego. Daniel Wallace,
Os três que eu estou citando aqui agora trabalham com essa regência das preposições. Isso indica que no texto original, pela falta de uma segunda preposição, eu vou até ler o texto grego que eu trouxe aqui para o irmão. Leia aí, pastor. Ó, o texto grego de Mateus 3,11 é o seguinte. É o que eu disse, né? Uma coisa é falar, não existe. Eu quero que, como o senhor disse, o grego não é a área do senhor, tá? E nós temos o texto grego aqui em mãos, que o seu colega, o seu amigo, pudesse estar sentado aqui para nós tratarmos, então, já que ele é grego, e eu o respeito, obviamente, ele é grego, de o gramática. vosso amigo é grego? Nativo. Nativo lá, de gramática. Beleza. Nem todo nativo em português domina o português, gramaticalmente falando. Correto, uma coisa é falar o português, outra coisa é dominar a gramática. Uma coisa é falar o grego, outra coisa é dominar a gramática do grego koiné, que, como nós já vimos, já falamos, hoje o demotke na Grécia é o descendente direto do koiné. O demotke, o demotki, que era o grego moderno, né, a pronúncia. Já o katereusso já é mais escrito. Então, se ele tivesse aqui agora, eu ia perguntar para ele como que eu traduzo essa expressão aqui, ó. Autós rimas baptista en pneumatirragil caipiri. Ó, nós temos aqui, ó. Vou analisar lexicalmente aqui, ó. Autós, pronome, ele. Rimas, vocês, mas o pronome. Baptisei, verbo no futuro. Baptisei, ele vos batizará. Em, preposição. Pneumati. Em o Espírito, ou com Espírito. Ragio, o Espírito Santo. Cai, piri. Cadê a segunda preposição? Para ser duas coisas distintas, eu precisaria de uma segunda preposição aqui. Não tem uma segunda preposição. En pneumatirragio cai piri. Se tivesse assim, ó. En pneumatirragio cai en piri, eu poderia traduzir como duas coisas distintas. Mas a ausência da preposição no texto grego mostra que isso aqui é uma coisa só. O Espírito Santo, que é fogo. Me peça a Bíblia do Senhor em hebraico aí. Eu vou explicar por que a Bíblia do Senhor... Você já fechou ela? Abre Mateus 3,11 no hebraico para mim. Eu vou ler para o senhor e vou... eu vou ler para o senhor e vou analisar gramaticalmente para o senhor ver no hebraico também. O senhor diz que o grego não é sua área. Então vamos para o hebraico também, para a gente mostrar para o senhor por que essa tradução ela colocou... Tá esquentando o debate. O debate começou a esquentar, aqui, né, homem de Deus? Vamos lá. Observe aqui, ó, esse ve-bar-esh. Isso aqui é uma tradução de tradução. Isso aqui não é uma tradução direta do grego. Eu não quero desfazer de maneira nenhuma da Bíblia, pelo amor de Deus. Mas essa tradução aqui não é uma tradução fiel ao grego. Ela é uma tradução fiel à versão traduzida. Porque se ela fosse uma versão fiel ao grego, não poderia ter essa segunda conjunção aqui, ve, que é uma conjunção. Verbo conjuntivo, né, como o senhor sabe do hebraico. Como isso aqui é uma tradução de tradução, por que eu sei que é tradução de tradução? Porque nós não temos manuscritos mais antigos em hebraico, nem em aramaico, do que os manuscritos gregos. Nós estávamos até conversando anteriormente aqui sobre os manuscritos majoritários e minoritários. Essa Bíblia aqui, homem de Deus, ela é uma tradução de tradução, que é legal, é interessante, mas essa conjunção não deveria estar aqui, porque no texto grego não tem uma segunda conjunção, não, perdão, preposição. E com fogo, esse vave conjuntivo, e o com, ali que é a preposição inseparável, né, que é o B, não deveria estar aqui, porque não é com o Espírito Santo e com fogo, mas en pneumatikai piri, no grego, kai piri, faltou antes do piri, que é o fogo, o en também, que o hebraico faz a função aqui de B, Beesh, né? Beesh, que é com fogo. Então essa tradução é uma tradução de tradução. Isso aqui não é texto original. Texto original de Mateus é o grego. Como eu disse, se o senhor defendesse que fosse em aramaico, nós temos dificuldade, porque os que argumentam... Pode guardar. Então analisei aqui para o irmão em hebraico. O irmão vê que essa tradução é uma tradução de tradução. Muito legal, muito interessante, mas não é uma tradução fiel ao texto grego original. Tá? Não desfazendo da Leshon HaKodesh, da língua santa. Eu também dou aula de hebraico, então eu sou fã do hebraico, gosto muito. Mas no Novo Testamento é grego, varão. No Novo Testamento é grego. Os que argumentam que Mateus foi escrito em aramaico dizem o seguinte, porque nós temos vestígios de tradução do aramaico para o grego. Analisando Mateus, nós não temos como defender que foi tradução do aramaico para o grego.
Há quem diga que Mateus escreveu de fato o evangelho em aramaico ou hebraico, e o mesmo Mateus também escreveu em grego. E como nós temos os manuscritos mais antigos em grego, nós temos que analisar a exegese do texto em grego. Vou passar para o senhor continuar fazendo o seu contraponto, para não monopolizar, Sim. e vou mostrar para o senhor aqui a quantidade de gramáticos que defende essa explicação. Pode falar, mestre. Pastor Ferretti, você tem a oportunidade aí de estar triplicando aí, depois nós vamos passar para outro, Sim, com certeza, para outro ponto aí, porque Com ficou certeza. polêmico isso aqui, meu irmão. Então pode falar, fica à vontade, Pastor Ferretti. Pode falar, mestre. Eu só O quero contraponto aí. quero dizer aqui aos ouvintes também, porque assim, para quem estuda, fica complicado então em qual recorrer, porque essa Bíblia, na verdade, é uma Bíblia do Instituto Bíblico de Israel. É uma Bíblia oficial. Então fica complicado a gente saber em qual literatura a gente vai apoiar, né? Os argumentos são válidos, mas a gente também tem que contar com os pontos oficiais, né? Então, se é uma Bíblia oficial, não é uma Bíblia comprada em qualquer banca de revista, né? Ela é uma Bíblia que saiu com editora reconhecida pelos melhores rabinos de Israel. Então, só dizer isso. Então, a gente estuda e tenta buscar o mais próximo do que é legalizado, do que é certo, né? Então, é só isso. Vamos terminar esse... Vai lá. Que fique bem claro o que eu tornei a dizer, né? Essa Bíblia é muito importante, mas ela é uma tradução de tradução. Por exemplo, vamos lá. Eu tô com a minha Bíblia em mãos aqui, é o mesmo revista corrigida. O fato de ser uma tradução aqui mesmo, tá? E com o Espírito Santo e com fogo, no português. Mas eu não posso desfazer dessa tradução. Até porque, pastores, ninguém se converteu lendo a Bíblia em hebraico nem em grego. Aliás, ninguém não, né? Nós, eu me converti lendo em português. Quem convenceu Só que do quando pecado nós da vamos justiça. entrar na área da exegese, da análise linguística, eu preciso recorrer aos textos originais. Nós estávamos até conversando antes, por exemplo, só para você ter uma ideia. Nós estávamos conversando antes sobre Apocalipse 22. Pega essa Bíblia do senhor aí, por gentileza, abre lá Apocalipse 22 e o senhor vai perceber que ele traduziu do mesmo jeito que o senhor fala que não concorda. Pode pegar Apocalipse 22, essa Bíblia aí. Se eu não me engano, eu já olhei, e parece que está do jeito que eu concordo. Eu acho que, eu acho que sim. Eu acho que eu já olhei já. Eu sugiro, E aí, pastor? Eu já olhei. Sugiro que você dê uma olhada. Eu já olhei. Porque nós temos Bíblias que traduzem diferente. Mas nem por isso eu posso desfazer dela. Porque vai ter textos que traduzem da forma que eu concordo. Vai ter textos que não. Como eu disse, isso aí não é original. O idioma é hebraico, mas ela não está traduzindo do original. Ela está fazendo como se fosse, deixa eu usar uma expressão, uma paráfrase em hebraico. Uma poesia. Não é poesia, né? É uma paráfrase em hebraico. Ela está explicando como está no português. É isso que eu quis dizer. Então nós temos que ir para o texto grego. Pegar o texto grego e fazer uma análise do texto grego. Tá chegando algumas perguntas aqui. Afinal, esse fogo que é aplicado é para o batismo? Pastor Átila. Tá. Esse fogo, que não é fogo do juízo, é um revestimento de poder, que aponta para o revestimento de poder que Cristo traria. Isso começa a se cumprir em Atos capítulo 2. Tanto que Lucas capítulo 1 menciona isso daí. Olha Atos capítulo 1. Olha o que Lucas diz, o mesmo autor de Lucas aqui, do Evangelho. Vamos ser mais breve então, pastor, vamos aproveitar? Porque o assunto, no caso, é polêmico mesmo, é polêmico. Irmãozinho, fique bem claro, pastor Ferretti é meu amigo, pastor Ferretti é meu amigo, meu irmão em Cristo, nós discordamos disso aqui, mas somos cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, mas... Não é nem ponto salvífico, né? Olha só o que Lucas 1:5, Atos 1:5 diz, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Então, Lucas viu o cumprimento daquilo lá aqui em Atos. Tá entendendo? Então, aquele batismo, resumindo, não pode ser com fogo. Porque, primeiro, nós temos somente um sujeito desse batismo, que é aqueles que estão sendo batizados, que o senhor mesmo respondeu, que são aqueles que se arrependeram. Aí depois, na segunda fala, o senhor percebeu o erro e disse, porque tem pessoas inseridas depois, não tem ninguém inserido, não. São públicos diferentes, né? Tem um público para arrependimento e um público para juízo, mas... Não, então, isso é verdade. Isso é muito verdade. Tem dois públicos. Só que esse público que João está falando aqui é o público arrependido. Ele disse, eu vos batizo.
O texto é em cima do que ele está praticando na hora, no caso, que é o batismo, né? Então João não está batizando quem não se arrepende. Eu vos batizo com água para o arrependimento, ou por causa do arrependimento. Mas ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Então ele está dizendo, eu batizo vocês que se arrependeram na esfera da água. Essa expressão ridati, no grego, ridati é um dativo, como um grego não é área do senhor, por isso que eu digo, com o seu amigo que fala grego, seria bom se ele estivesse sentado aqui, para nós analisarmos gramaticalmente, à luz do grego. Aqui nós temos um dativo de esfera. Ele está dizendo, eu batizo na esfera da água, mas ele vai batizar na esfera do Espírito, do poder, do Espírito Santo, que é fogo. Essa é a explicação do texto. A intenção aqui é que o ouvinte venha, através do conhecimento dos nobres debatedores aqui, ter um esclarecimento melhor a respeito das Escrituras. Ok? Então, diante disso aí, nós vamos fechar essa pauta e vamos para a próxima pergunta, porque o público quer saber, quer aproveitar aqui os debatedores. O povo quer saber. Uma outra pergunta bastante interessante que chega aqui para nós, que está inserida ali no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3, onde assim, ninguém, de maneira nenhuma, vos engane. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Que apostasia é essa? Pastor Ferretti. Vamos lá, pastorzão. Sou eu, então? Pastor Ferretti, que apostasia é essa? Que Paulo, escrevendo aos Tessalônicos aqui, enfatiza com bastante veemência a respeito do homem, filho da perdição. Eu não sei a posição do pastor Átila, mas havia apostasia, eu entendo, é o afastamento da fé. Quando a gente se apostata, a gente esfria na fé, você faz uma traição para o reino de Deus. 1 Tessalonicenses vai dizer que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morrem em Cristo ressuscitam primeiro. Nós, porventura, estivermos vivos, vamos encontrar que o Senhor nos ares. E vivemos para sempre com o Senhor. Agora, já o texto a seguir, de 2 Tessalonicenses, ele vai dar uma ênfase diferente. Ele vai mostrar que a igreja, no caso, já não está mais ali, naquele contexto, mas que quando se afastar da fé, o amor vai esfriar, o anticristo aparecerá. O homem da perdição é o anticristo. Sim. A nomenclatura não está ali, mas a nomenclatura é quem faz as cartas de João, né? A gente sabemos muito bem disso. Que é o homem que surge do mar, a besta surge do mar, no capítulo 3 do Apocalipse, que será o anticristo que vai perseguir aqueles que aqui ficarem após o arrebatamento da igreja, que na nossa teologia, na nossa escatologia, a partir do capítulo 4 do Apocalipse, já não está mais aqui inserido na terra. A igreja já está com o Senhor no céu festejando as bodas do Cordeiro. É isso aí. Pastor Átila, Vamos lá. Contigo aí agora. Concorda com o pastor Ferretti, pastor Átila? Durante muito tempo, o pastor Ramalho e o pastor Ferretti, nós até conversamos sobre isso durante o dia, sobre a diferença do dispensacionalismo clássico para o revisado. Durante muito tempo, embora isso aqui tenha até divergências entre os clássicos e os próprios revisados também discordam nesse ponto. Sim. Por exemplo, Walvoord é revisado, mas não concorda com o que eu vou explicar aqui agora. Wallace, dentre outros. O substantivo grego ali, reapostasia, substantivo com artigo, né? Artigo definido. Apostasia, que é partida, ou, segundo o pastor acabou de traduzir, eu também já defendi isso durante muito tempo, que é afastamento da fé. Porém, ali, por ser um substantivo, que está ali, o intransitivo, ele não precisa de um complemento. Vamos lá, capítulo 2, verso 3 de Tessalonicenses. Que ninguém de maneira alguma vos engane, pois não virá a menos que a apostasia venha primeiro, e o homem da iniquidade seja revelado, o filho da destruição. Na LTT, que é a texto literal, tradução literal, que ninguém vos engane, segunda nenhuma maneira, porque não será assim sem que haja vindo a retirada primeiramente. Na tradução literal. E haja sido revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse substantivo, apostasia, ele é usado 2 vezes apenas no Novo Testamento.
Além desse texto, o capítulo 2, verso 3, ele ocorre em Atos capítulo 21, verso 1, que diz assim, ó, capítulo 21, verso 21 de Atos, que você está ensinando todos os judeus que estão entre os gentios a abandonar Moisés, a deixar Moisés. É claro que Moisés aqui é um eufemismo para dizer que é da lei, abandonar a lei, ou seja, se afastar da lei. Então perceba que aqui a apostasia é abandonar a lei. Essa palavra, ela é um substantivo de afisteme, que é partir. Ele é composto da preposição apó, que é longe, afastado. Em composição, como prefixo, ela normalmente denota separação, partida, término, inversão. Isso aqui é Strong que diz isso. E da palavra ristemi, que é ficar parado, levantar, comparado com o verbo titemi, que vai indicar uma posição ereta. Então, resumindo, ela tem um significado de longe de ou partida. O léxico grego de Liddell Scott define a apostasia primeiro como deserção, revolta, como muito bem colocou o pastor Ferretti, e depois como partida, desaparecimento. Também é possível, reverendo pastor Ferretti, essa tradução, tanto como deserção da fé, como partida. Fica aqui. O verbo ele é usado 15 vezes, o substantivo era 2 vezes. Já o verbo não, o verbo é 15 vezes. Ele é usado no Novo Testamento. Dessas 15, apenas 3 vezes tem a ver com partida da fé. Das 15 vezes que aparece. Somente 3 vezes tem a ver com partida da fé. A palavra afistme é usada para partir da iniquidade, por exemplo, partir de homens iníquos, partir do templo, do corpo e também partir de pessoas. Segundo Daniel Davery, ele diz o seguinte: é com plena certeza de estudo exegético adequado e com total confiança nas línguas originais que o significado de apostasia nesse texto é partida. Por quê? O que Paulo quer dizer quando ele usa o artigo definido? Não é uma apostasia, mas a apostasia. Isso vai retratar aquilo que ele vem dizendo antes. E se nós pegarmos o que não vai dar tempo de fazer aqui agora, a menos que os irmãos queiram, eu gosto muito de fazer isso, e fique bem claro. Eu estou falando por causa do tempo. Fica à vontade. Eu pegar do verso 1 de Tessalonicenses 2 até o verso 12 e analisar dentro do grego. Porque alguns irmãos, por exemplo, que são pós-tribulacionistas, não é nem um assunto para ir pós aqui, eles dizem o seguinte: o verso 1 diz que a nossa reunião com ele, a vinda de Cristo é a reunião com ele. Eles aplicam uma regra grega ali, chamada regra de Granville-Sharp, que nós chamamos de ASKS no grego. Artigo substantivo cai, que é a conjunção, e outro substantivo. Só que aqui nós temos 2 substantivos impessoais. Essa regra aqui, Granville-Sharp, ele encontrou essa regra para defender a divindade de Cristo, em Tito 2,11. Só que lá nós temos uma outra regra, que é a primeira. Essa primeira regra é que ficou conhecida como a regra de Granville-Sharp. Mas nós temos mais 5, são 6 regras. Sim. A 4ª regra se encaixa aqui. Quando nós temos 2 substantivos impessoais, eles não são tratados como a mesma coisa. A vinda de Cristo é nossa reunião com ele. Entendeu? Sim. Lembra que nós estávamos conversando um pouco antes sobre Mateus 3,11? Lá nós temos a regra da preposição. 2 preposições. Lá só tem uma. Entendeu? Voltando para Tessalonicenses 2,1, então nós temos uma coisa distinta ali. É verdade que há a defesa por outro lado também, mas não posso aplicar a regra de Granville-Sharp aqui. Primeiro ponto. Então ele vem tratando desde o verso 1. Segue comigo o verso 1 do capítulo 2, para ficar muito bem claro. Capítulo 2, verso 1 de 2 aos Tessalonicenses. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Vinda do Senhor Jesus Cristo é uma coisa, reunião com ele é outra. Alguém pensa que não, a vinda do Senhor Jesus Cristo vai acontecer na reunião com ele, que é a vinda e o arrebatamento no mesmo tempo. Isso quebra o princípio da escatologia, porque o arrebatamento é uma coisa e a vinda de Cristo em glória é outra coisa. Não pode aplicar a regra de Sharp aqui. Olha o 2. Que não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo tivesse já partido. O que acontece? Algumas pessoas estivessem já perto. Algumas pessoas chegaram por Tessalonicenses e falaram, o dia do Senhor já aconteceu. As perseguições aqui, é o dia do Senhor, ou está muito perto. Aí ele vai para o verso 3,
ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Olha o 3. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí aqui o verso 5 resolve o problema. Que partida é essa? Olha o que Paulo fala no 5. Não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então Paulo está dizendo, gente, eu já expliquei para vocês isso quando eu estava com vocês pessoalmente. Então essa reapostasia, nesse texto, é o arrebatamento. É a partida da igreja. Pastor, mas Paulo nunca usou a palavra apostasia para dizer que é o arrebatamento. Quando ele usa também para a partida da fé, ela vai ter um complemento. Apostatarão da fé. Lá ele usa um verbo com substantivo, com um complemento. Apostatarão da fé, em Timóteo. Aqui a apostasia está sozinha e está com o artigo. Reapostasia. A partida. Por que a partida? Em Tessalonicenses capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, em cada capítulo, Paulo usa uma palavra diferente para o arrebatamento. Quer ver, ó? Capítulo 1, verso 9 e 10, de 1 Tessalonicenses. Ele diz assim, ó, a esperar do céu Jesus, a seu filho, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ele usa o verbo riomai ali, indicando o arrebatamento. Nós sabemos, não somos pré-tribulacionistas, que Cristo ali, que Paulo ali usa a expressão livrar da ira, indicando que é o arrebatamento. No capítulo 2, verso 19, Paulo usa a expressão vinda do Senhor, como parousia, indicando também o arrebatamento. No capítulo 3, verso 13, ele também usa outra palavra, vinda, para o arrebatamento. No capítulo 4, que é o texto clássico que nós conhecemos, verso 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, seremos arrebatados. Olha ele usando uma outra palavra. A palavra ali é harpassô. Ali está harpaxômeta, que está no futuro indicativo de voz passiva. Seremos arrebatados. Já no capítulo 5, verso 9, nós não fomos destinados para ira, mas para a aquisição da salvação. Então perceba, pastores, que ele usa palavras diferentes para indicar o arrebatamento. Na primeira carta. Na segunda carta, quando ele fala a partida, ele já mencionou anteriormente que seria o arrebatamento. No verso 5 ele diz, vocês não se lembram que eu já falei isso com vocês quando ainda estava convosco? Aí no 6 ele continua a explicação, ó. E agora, vocês sabem o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste. Aí nós temos aqui uma troca de gênero, o que o resiste e o que o detém, gênero neutro e gênero masculino, sim, indicando que algo será tirado. E no 8, e então, quando esse algo ser tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Aí a esse cuja eficácia. Resumindo, 2:3 de Tessalonicenses, apostasia. Durante muito tempo, eu de fato pensei que fosse afastamento da fé. Mas aqui falta essa explicação melhor. Aqui não indica a partida da fé. Aqui indica uma partida. Sim. E nós temos, pastor Ferretti, falando sobre traduções, né? Nós temos as 6 primeiras traduções do inglês que traduz como partida. Ó, a Wycliffe Bible, do ano 1384, 7 na verdade. A Bíblia de Tyndale, 1526. Bíblia de Covardale, 1535. Bíblia de Cranmer, 1539. Bíblia de Culatras, 1576. Bíblia de Beza, 1583. E a Bíblia de Genebra, 1608. Essas 6 traduzem a palavra apostasia, aqui, ou reapostasia, sim, como partida, indicando, entre aspas, a partida da igreja. Pastor Ferretti, olha, agora você vai ter 4 minutinhos e depois, pastor Átila, só 4 minutos, e nós vamos passar para a próxima pergunta, porque o tempo não nos espera. Por gente, desculpa, pastor Ferretti, mas seja breve, depois também, pastor Átila, 4 minutinhos, a gente resume e passa para a próxima pergunta, porque os telespectadores estão querendo ouvir mais a respeito, meu querido. O pessoal pastor gosta, Ferretti, né, rapaz, da briga.
Então deixa eu colocar mais lenha na fogueira, então. É assim. Bote lá, mestre. Eu vou tentar argumentar aqui. Uma lenha santa, né, pastor Ferretti? Uma lenha santa. Vou tentar argumentar aqui, mas eu até vou dizer que o meu ponto de vista ainda é diferente do que foi falado aqui ainda. Sim. Até do que é do normal. Mas eu vou explicar lá isso, tá bem? Quando o pastor fala que essas datas, o irmão é muito bom de história, né? Mas há de convir que essas traduções, na história da igreja, são recentes. Porque nos primórdios da igreja, nos primeiros séculos da igreja, a palavra apostasia ela tinha outro significado. Mas que absurdo é esse? Não é um absurdo porque nós vivemos com isso. A língua ela é viva. Quando eu digo para o irmão ou para os irmãos, piscina, o irmão vai entender uma piscina como nós conhecemos. Quando eu falo um aquário, vamos entender o aquário como não conhece. Mas nem sempre foi assim. O que nós chamamos de piscina hoje, antigamente era o aquário que nós conhecemos. Portanto, está o nome, piscina, peixe. E o que nós chamamos de aquário era piscina, porque aquário, aqua. Então a língua ela muda, entendeu? Antigamente era a voz mercê, hoje é você. Então, nos primeiros séculos, essa apostasia realmente ela era abandono, ela não era essa tradução que o irmão está falando. Portanto, até a King James que mudou isso. A partir da King James que teve um outro entendimento, mas antes da King James ela tinha outro significado. Mais uma vez, insistindo aqui, todos os textos que o irmão falou, e os textos são bem válidos e lógico, mas todos eles usaram palavras diferentes. Portanto, existe até uma palavra que é amin, né, que é equiporos, em grego, acho que equiporos, se não me engano, em grego, que é também usada para apostasia. Mas nesse texto de Tessalonicenses, a palavra que é usada, equivalente, novamente, eu vou insistir nisso, em hebraico moderno é marad, em hebraico bíblico, mered. É justamente esta palavra de Tessalonicenses, os outros textos não usam essa mesma palavra, que é realmente abandono, afastamento. Afastar, abandonar, trair, vamos dizer assim, entendeu? Pronto, é o outro argumento. Mas a minha visão, para tentar os irmãos entenderem com a minha visão... Você está no tempo ainda, pastor. Ok, então beleza, ótimo. Maravilha. Então vamos lá. Primeiro, Tessalonicenses, a gente entende que é o texto do arrebatamento. Acabamos de falar, eu falei, irmão, acabou de falar, nós sabemos que é isso. Quando chegamos à segunda carta de Tessalônica, o que acontece? Como nós, perseverançonistas, nós acreditamos no arrebatamento em duas fases. O irmão concorda com isso. São duas fases. Eu posso entrar no seu tempo rapidinho? Sim. Só para responder a sua pergunta. Sim. Eu não uso mais a expressão duas fases. Já usei muito. Eu não uso a expressão duas fases. Eu creio que são eventos distintos. Essa fala de duas fases é mais o dispensacionalismo clássico. Só por desencargo de consciência, existe 4 tipos de dispensacionalismo. O clássico, revisado, o progressivo e o ultradispensacionalismo. Eu me identifico nesse ponto mais com o revisado. Mas não há problema. Dispensacionalismo clássico usa, de fato, duas fases. Nomenclatura que eu já usei também. E, inclusive, no meu primeiro livro de escatologia, que eu já até trouxe para dar de presente para o senhor, eu uso essa nomenclatura, mas explicando a diferença do clássico para o revisado. Mas pode seguir. Sim, mas essas nomenclaturas eu uso elas até não é porque nós somos rotulados assim. Nós somos rotulados de duas fases, nós somos rotulados de... Até rotulam também os pós de arrebatamento de elevador, bate, sobe e desce, né? Porque é arrebatado, sobe de uma vez e já desce no milênio. Também tem esse tipo de... Todos os rótulos a gente usa porque são mais familiarizados com o público em geral, né? Mais ou menos isso. Quando chega em 2 Tessalonicenses, para nós que somos perturbacionistas, se nós mudarmos a chave de pensamento e deixarmos de pensar como pós e pensar realmente como pré, a igreja foi arrebatada. Por quê? Capítulo 1, revelação, 2, aí as igrejas da Ásia, o 3, o 4, ele é o arrebatamento da igreja. Só que o capítulo 4 e o capítulo 5, ele é atemporal. O que é isso? Ele não aconteceu ainda. No capítulo 6, já começa o início da tribulação e começa a aparecer também a figura do anticristo e assim vamos por diante. Vamos aqui na sequência da leitura linear, né? Se nós já imaginamos que a igreja subiu, e quando o texto, o irmão pode ver, aqui eu estou no Tussa Bíblia, então o Tessalonicenses, versículo 1 em diante. Para ver para mim, por favor. Primeiro Tessalonicenses? Não, o segundo. Nós estávamos segunda. Vai lá, vamos lá. 2, 3, o que você quer? Capítulo 2, verso 1. Verso 1 até o 3, por favor. É que eu não trouxe a minha Bíblia e não trouxe meu tablet. Rapaz, eu penso no cara lerdo, fui eu hoje. Vamos lá. Vamos lá.
Pode ver. O primeiro versículo. Ora, irmãos, inclusive já até li, né? Fui Sim, até o verso 9. Só pra... Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ok. Se nós viermos a chave e pensarmos como pré-tribulacionistas que somos, essa reunião já é na vinda do Senhor, não é no arrebatamento. Paulo está dizendo daqueles que irmãos que vão estar com o Senhor. Continua, o versículo 2. Não, peraí, pastor, eu tenho que interferir. Não, então vai lá. Eu só virou pós-tribulacionista. Não, mas continua, continua. Peraí. Dica de passagem, pastor Ferretti é pré, viu, gente? Só pré, mas continua o texto. Não, só me responde, essa reunião é na vinda dele em glória? Já lá quando ele volta com o senhor disse parousia ou parousia? Parousia, não é porque já na parousia, isso, parousia, já na parousia. Vamos lá, vou continuar com o seu raciocínio para não atrapalhar, depois eu faço contraponto. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Exato. Beleza, vinda, arrebatamento. Não, arrebatamento já foi. Estamos pensando que a igreja já foi arrebatada. Mas aonde que foi arrebatada aqui, pastor? Continua, então, vamos lá. Continua, vai lá. Agora, e não vos movais Peraí, gente, tá pegando fogo isso aqui, do vosso hein? entendimento. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Sim, versículo 3. Pastor Ferretti. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Após a igreja ser arrebatada, vai vir a apostasia, porque aí o mundo não vai acreditar em mais nada, já não há mais quem pega aqui. Na vinda do Senhor, não vai acontecer antes que manifeste o anticristo. Aí sim ele manifesta, após os 3 anos e meio, é que vai voltar. No final da tribulação, Jesus volta, mas o anticristo já se manifestou. Tá, aí só parou no 4. O que a gente faz com o verso 5, 6, 7, 8? Porque aí vamos ter que ter mais tempo para discutir foi sobre isso. Foi o que eu fiz no começo. É porque, na verdade, o senhor usou... 4 minutos, né? Pastor, o senhor usou um argumento de pode pós. Ir lá, meu irmão. O senhor disse assim, ó, se nós pensarmos como pré, mas o senhor usou um argumento de pós. Sim, mas é para fazer eles pensarem também Então, sobre isso. Quem vai até o verso 4 são os pós-tribulacionistas, que isolam o contexto. Vamos lá. No verso... Mas o irmão acha que não faz sentido o que eu acabei de falar? No meu pensamento, não. Porque o anticristo só não manifesta enquanto o senhor não voltar. Não, isso sem dúvida. A discussão aqui, eu concordo com o senhor. Diga-se de passagem, nós somos 2 prés. Sim, o anticristo vem até de no fato. tutano. Obviamente. O anticristo vem de fato depois do arrebatamento. Isso é notório. É o que o texto está dizendo. Mas o assunto aqui não é o anticristo, é a apostasia. Tá entendendo? Mas como eu disse, eu usei esse argumento para explicar qual é a minha visão. Entendi. Que é a minoria, mas é a minha visão. Também não ando pregando isso por aí. É a minha visão. Não, sim, eu entendi. O único argumento que eu dei foi da palavra marad, ou med, que é então, vamos lá. Afastamento. Aí agora eu preciso contrapor nessa fala que o senhor disse aí. O argumento que o senhor usou, nós chamamos isso de um anacronismo interpretativo. Vou explicar por quê, com respeito. Sim. Olha a fala do senhor no primeiro. O senhor disse assim, ó, essas traduções que você apresentou aqui são tardias na história da igreja. O senhor disse isso para mim. Essas traduções, 7 traduções que o senhor apresentou, que eu apresentei, o senhor falou, são tardias. Nós temos que ver os usos mais antigos. Só que aí o senhor fez um anacronismo, porque o senhor trouxe uma tradução do hebraico que é muito mais nova do que isso aqui. Mas o irmão tem que convir que, como eu disse, a arma que eu tenho hoje, a arma entre aspas, é o hebraico. Eu não sou do grego. Não, mas eu tenho que usar. Eu entendi. Entendeu? Mas eu estou usando equivalência. Então, primeiro, eu nem sei grego. Hebraico. Essas traduções são do grego. E essa palavra no hebraico, desculpa, essa palavra hebraico, desse texto é marad. Então, não tem outra eu vou dizer de novo. Em outros textos ela muda. Vou dizer de novo. Isso é um anacronismo interpretativo. Porque quando eu apresentei as 7 primeiras traduções para o inglês, não é nem grego, é do inglês. O argumento do senhor foi o seguinte, essas traduções são tardias, então o senhor não pode usar, porque a palavra apostasia sempre foi usada assim. Não, se eu falei tardia, me perdoe, eu quis dizer recente, eu peço perdão. Tardias mesmo, recente. Porque o mais antigo dessa palavra é marad. Deixa eu fazer um contraponto nessa fala aí. Esse argumento do senhor é anacrônico, porque quando o senhor disse assim, olha, essa 7 traduções que o senhor usou, um bom argumento e tal, só que essas traduções são recentes, são tardias no caso, recentes. Tardia é recente mesmo. Só que essa tradução do hebraico que o senhor está usando é muito mais recente do que a palavra no inglês que eu trouxe. Mas se o problema for esse, o checkmate está aqui.
Agora onde eu vou apresentar para o senhor. Não, peraí. Rapidinho, mestre. Vai. Se o problema é as traduções no inglês, tá bom, tudo bem. Vamos supor que o senhor tivesse certo. Não, pastor Átila, porque o primeiro uso de apostasia foi afastamento da fé. Foi não, pastor. Derek Walter, na página 397 do seu livro, ele diz o seguinte, ó, abre aspas, o primeiro uso da palavra sugere que o sentido físico básico era originalmente seu significado primário, como ocorre com o verbo. Mesmo que mais tarde tenha se tornado um uso secundário da palavra. Assim, seu significado simples original, como o verbo que lhe deu origem, é partida física, separação. Ainda que mais tarde tenha sido frequentemente usado para descrever uma separação religiosa, rebelião ou deserção. Então aqui, pastor, coloque em xeque o argumento do senhor. O senhor desfez a tradução, né, com todo respeito, que isso aqui virou um debate, né? O senhor desfez a tradução porque era mais tardia. Só que depois o senhor usou uma tradução ainda mais tardia do hebraico. Aí o senhor disse, porque era usado assim. Eu estou apresentando um argumento aqui que de Derek Walter, na página 397 do seu livro, dizendo que o primeiro uso de apostasia era sentido físico de partida, afastamento. Aí um segundo argumento para apoiar isso aqui, ó. Arquimedes, no ano 287, 212, antes de Cristo. O círculo em que ele é uma carta ao rei Gelão, né, denominada de o contador de areia. Olha como que ele usa a palavra apostasia. Ó, o círculo em que ele, Aristarco de Samos, supõe que a Terra gira, suporta uma proporção relativamente à distância. Ele usa a palavra distância, apostasia. Das estrelas, fixas tal como o centro da esfera suporta relativamente à sua superfície. Eu estou fazendo uma tradução direto do grego aqui. Estou lendo, traduzido aqui já. Então, esse Aristarco de Samos foi um astrônomo e matemático grego antigo. Ele é mais conhecido porque ele propôs o modelo heliocêntrico do sistema solar, onde a Terra e outros planetas orbitam ao redor do Sol. As ideias dele foram revolucionárias naquela época, mas não foram amplamente aceitas até muito tempo depois. Então, Arquimedes, para contrapor o que ele disse, usou a palavra apostasia para dizer que estava afastada das estrelas à distância. Então, o senhor percebe que o primeiro uso de apostasia tinha, de fato, o sentido de afastamento físico, mestre. Não era religioso, espiritual. Então, isso contrapõe o argumento que o senhor disse, que as primeiras traduções, antes da que o senhor usou, usava como deserção da fé. Não, é o contrário. Foi usar a deserção da fé depois. Entendeu? Diga-se de passagem, quando o senhor pode recorrer para a Septuaginta, né? É porque, pastor, com todo respeito, eu já estou acostumado a discutir esse assunto com algumas pessoas que também conhecem o grego. O senhor conhece muito o hebraico, como o senhor mesmo disse, o grego não é árabe, senhor. Mas quem conhece o grego usa esse argumento. Não, as primeiras traduções de apostasia é sentido religioso. Não é verdade. A Septuaginta, que veio depois desse argumento que eu estou usando aqui, traduziu a palavra lá no Antigo Testamento como apostasia da fé, nesse sentido. Mas o sentido dela anterior era sentido físico. Entendeu? Então, esse é um dos argumentos propícios para Tessalonicenses 2:3. Agora, quando nós lemos todo o contexto, e o argumento linguístico aqui e o argumento histórico da palavra, então mostrou que é muito mais antigo. E o terceiro argumento, que foi a leitura de todo o contexto, eu não posso parar no verso 4. Porque quem lê até o verso 4 é um pós-tribulacionista, porque vai dar a entender que o anticristo se manifesta antes que a igreja for arrebatada. Agora, quando eu continuo lendo 6, Paulo está explicando. Então vamos dividir o capítulo 2. Olha, o verso 1 é uma introdução. Ele está usando a partícula de aqui. Ora, irmãos. É uma partícula pós-positiva no grego. Ele está trazendo à tona um assunto que ele já falou. A partícula de traz de volta um assunto que ele já falou. Aí no verso 5, ele vai explicar. Não vos lembrar de que essas coisas vos dizia quando eu estava convosco? Aí no verso 6, ele explica detalhadamente. E agora vós sabeis o que o detém. Aí continua até o verso número 12. Resumindo, apostasia aqui, melhor definição seria um afastamento da igreja, uma partida física, porque não tem aqui dizendo que é o afastamento da fé. Por estar usando aqui o substantivo intransitivo,
não precisa não precisa de um complemento, é verdade. Mas quando ele bota o artigo definido, é a partida, aí no 5 ele explica. Eu já tinha falado com vocês isso. Amém. Entendeu, meu pastor? Pastor Átila, eu só vou agora, o pastor Ferretti, ele tem uns minutinhos para contra-argumentar, o pastor, e vamos passar já para outra pergunta, porque o tempo, rapaz, infelizmente... Na verdade, não tem nem contraponto. Eu só quero deixar aqui, bem claro. Por favor, pastor, por favor, pode falar. Eu sou bem franco e ético, né? Sim, claro. Quando eu disse que a palavra nos primeiros séculos tinha sentido de afastamento, né, da fé, as referências que eu tenho até o momento datavam os primeiros séculos, ou o primeiro século da era cristã. O pastor trouxe o argumento de um escritor que traz o argumento de 200 anos antes de Cristo. Se isso realmente é um argumento, se for um artigo sério, aí realmente cai por terra o que eu disse. Porque até então, os artigos que eu achei... Entendeu? Tenho que ser franco. Os artigos que eu tenho, indicam até o primeiro século. Agora, se tem um artigo e é válido e é um artigo sério, aí tudo bem, o irmão, ponto pro irmão, correto? Okay. Isso, pastor, isso que o pastor Ferretti acabou de falar, isso aqui, sim. Eu quero até, já disse isso pessoalmente, particularmente, um elogio ao senhor. Eu também, pastor, defendia que a apostasia aqui era afastamento da fé, porque eu desconhecia esses argumentos, entendeu? Que fique bem claro isso, eu também defendia isso. Quando eu comecei a analisar de fato o texto grego e tal, esses argumentos que eu apresentei para o senhor aqui, e de verdade, eu não apresentei nenhum texto desse argumento, tem muito mais aqui, porque como já disse, eu já debati esse texto. Eu não sabia que ia ser um debate aqui hoje, né? Não, para mim não é um debate, é uma conversa. Mas então eu tenho muitos argumentos sobre esse texto aqui, e eu não conhecia eles, então eu defendi que era afastamento da fé. Por isso que eu mudei o pensamento nesse sentido. Se o artigo aí é um artigo sério, realmente tem razão. Porque até os que entendendo? eu conheço só até o primeiro século. Vamos correr um pouquinho aqui, gente. Vamos lá. Vocês, eu quero fazer uma pergunta, a qual tem sido debatida também em muitos pontos. Se a figueira verdadeiramente é um símbolo de Israel, e uma vez Israel foi constituída como nação em 1948, pelo judeu brasileiro chamado Oswaldo Aranha, aonde Jesus diz que não passaria aquela geração dentro dessa perspectiva, se verdadeiramente a figueira é um símbolo de Israel, está relacionada em 1948 através da fala de Oswaldo Aranha, quantos anos será uma geração? E se vocês creem que verdadeiramente é, de fato, isso que Jesus queria falar. Essa geração vai passar, essa geração são 40, 50, 60, 70 anos. Se assim vocês concordam que seja a figueira relacionada a uma tipologia de ser ela Israel. Pastor Ferretti, vai lá. Eu só ia passar a bola pro pastor Átila, que eu ouvi falar isso pra mim, eu queria passar a bola pra ele. Mas, então vai lá, pastor Átila. Posso? Eu quero, vai lá. Hoje eu também tenho que aprender, vamos lá. O povo quer saber, irmão. A chave disso aqui, o texto que o senhor quer é Lucas 21. Amém. Já tô no texto aqui. Isso aí. A chave interpreta... É por isso que eu amo o grego, tá vendo? Ó? Nós estamos discutindo o grego, você tem que ir pro grego. Não, eu tô brincando, porque, obviamente, eu também dou aula de hebraico, Sim. é o Antigo Testamento, e o Novo Testamento é grego. Lucas aqui, olha o problema que ele vai resolver para nós. O capítulo 21 de Lucas, vamos voltar para a questão da figueira, né? Verso 29, 21, 29 de Lucas. Disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis que vós, por vós mesmos, vendo-as que perto está o verão. Sim. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Olha o 32, a chave é aqui, pastor. A chave é aqui. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Até que tudo aconteça. A chave é o aconteça aqui. Ó. Vamos lá. Duas perguntas que o senhor fez, eu preciso respondê-las pormenorizadamente. Quem é a figueira? É verdade que entre os acadêmicos há uma discussão. Essa figueira é Israel, aponta para Israel, que floresceu no dia 14 de maio de 1939, etc. Já passaram mais de 70 anos, etc. Aqueles que aplicam a figueira a Israel acreditam que aqui Cristo está fazendo um trocadilho. A figueira é Israel, as outras árvores, as nações. Israel floresceu, agora se tornou o 59º país da Organização das Nações Unidas e etc. Aí alguém disse, então
vamos contar 70 anos, porque uma geração dura 70 a 80 anos. Esse argumento não é bom. Há quem diga que é 70 ou 80, isso, né? Há quem, na verdade, nem há quem diga. É o Salmo, eles fazem alusão ao Salmo 90. Sim. Porque uma geração até 80 Sim. e tal. Mas, gente, vamos lá. Usar isso é ir contra o que o próprio Cristo disse. Jesus disse que não dá para saber o dia nem a hora. Tá? Mas olha o que ele diz no 32. Então a discussão é a figueira aqui. Eu concordo que ele está fazendo uma alusão à figueira. Pastor e a pastor também, que são hebraístas, a expressão verão em hebraico é um trocadilho. Gates e Garts em hebraico, correto? Fim e verão. Aqui ele está fazendo um trocadilho de palavras. Gate e Garts. É um trocadilho de palavras. Então o verão aqui aponta para o fim, nesse trocadilho de palavras. Sim. Aí agora, olha o 32. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Aí a chave está aqui, ó. A expressão aconteça aqui no grego é um aoristo. E existem várias formas de aoristo. Esse aqui é um aoristo ingressivo. O que é um aoristo ingressivo? Uma tradução é até que tudo comece a acontecer. Ele não está dizendo aconteceu essas coisas, essa geração não passa. Ele está falando até essas coisas começarem a acontecer. É uma melhor tradução desse aoristo. Aqui, meu pastor, é fantástico. Porque ele não está dizendo aconteceu essas coisas, vem um fim. Não. Essa geração não passará até que essas coisas comecem a acontecer. Ou seja, a geração que vê essas coisas começar a acontecer, essa geração está próxima da vinda de Cristo. Olha como que... Aí tem várias discussões. Que geração é essa e tal? A chave está no começar a acontecer. Então ele não está falando da geração dele, ele está falando da geração que começar a ver essas coisas acontecerem. Gente, dito isto... Então você foge um pouco do que geralmente é ensinado nos cursos básicos da maioria das igrejas, pastor Átila. Você está fugindo aí daquela tese. E com propriedade, lógico. Sim. Isso aí é bom para todo mundo estar pensando a respeito disso aí e buscar mais o conhecimento. Sim. Buscar mais, e não ficar pautado apenas ao que é ensinado ali naquela pauta mediana, né, da teologia. Eu acho que nós estamos numa época que nós temos que cada vez mais estudar, cara. Porque você abre as redes sociais aí, é heresia em cima de heresia. É muita heresia. Eu acho que nós estamos em um tempo mais que necessário de aprendermos mais a respeito da palavra de Deus. E aí, nesse Newcast aqui, é uma oportunidade para quem quiser aprender mais. Sim. Que coisa linda. Tem uma outra pergunta aqui também, que a gente pode finalizar esse debate, esse bate-papo gostoso, aproveitando aqui a presença desse ilustre homem de Deus. Meu irmão, a respeito das duas testemunhas, há quem diga que, pelo fato de não terem passado pela morte, Elias e Enoque sejam eles as duas testemunhas. Há quem diga que seja Moisés e Elias, e há quem diga que seja Moisés e Enoque. E aí, pastor Átila? Eu de novo ou pastor? Eu? Pode ser eu? Pode ser, pastor. Pastor Ferretti, começa e ele termina, vai lá. É? Pastor Ferretti começa e pastor Átila termina. Então vamos lá. Eu também nesse texto, pastor Ramalho, e quero também agradecer mais uma vez aqui eu falo no cast, nossos irmãos aqui pela oportunidade. Eu também fujo um pouco da maioria, pastor. Fujo um pouco da maioria. Vai lá então, também não ando pregando por aí, porque é o seguinte, temos que entender o seguinte, irmãos. Não é ponto salvífico. Isso. Justamente. Aí, pastor, eu vejo muitas pessoas... Isso é muito importante. Nas redes sociais, em reunião de obreiros... E até em púlpito, disputando púlpito. Chamando os outros de herege. Exatamente. Não, ofendendo as pessoas por ponto que não vai prejudicar a nossa salvação. Ok? Então não é um ponto salvífico. São apenas divergências teológicas. E digo aqui de antemão, naquele grande dia, quando nós tivemos a reunião com ele, Jesus perguntou assim, ô irmão, quem é que as duas testemunhas que estão embaixo? Quem são os dois sujeitos que estão embaixo? Não. A pergunta não vai ser essa. Pronto. Vai ter muito mais coisa para perguntar para nós além disso. Com certeza. Então não é, não é o ponto salvífico. O texto vai dizer que vai vir duas testemunhas, né, que vão profetizar 1200
260 dias. Que são 3 anos e meio, ok? Muitas pessoas vão dizer vão dar nomes a essas testemunhas. Uns vão dizer que a maioria vai dizer que é Moisés e Elias. Uma outra parte, também não muito grande, mas também uma parte considerável, Elias e Enoque. Tem opinião para todas essas. Alguns, aí em menor escala, vão dizer que é a igreja, uns até dizem que é a própria Bíblia, ok? Sim. A própria Bíblia. E tem outras interpretações em menor escala. Tem inúmeras, eu falei Exato. aqui as mais Mas faladas. vamos entender o texto. Se nós vamos ver o texto de forma linear e de forma literal, né, nós sabemos muito bem o que é literal e o que não é literal. Por exemplo, o holocausto sobe as narinas de Deus. João vai dizer que Deus é espírito. Então Deus não tem narina. É uma forma que nós podemos entender de forma humana como age Deus, como é que Deus. Não disse antropomorfismo. Isso, para mim não trava a língua, mas para mim não trava a língua. Até a gente faz a palavra, não trava a língua. Para mim é. A minha locução não chega igual do pastor, né? Quem me der essa locução é a benção. Que né? é isso, o pastor é terrível. Parece até um locutor de rádio, né? Parece. O pastor também não fica atrás, né? Não, isso é um gentleman, rapaz. Se nós formos pelo lado que é Moisés e Elias, porque diz que eles têm o poder de fazer água virar sangue e de cerrar o céu durante 3 anos e meio, ok? Quando Moisés vai ter com o faraó e o faraó nega a ida do povo para o deserto, ele vai e Deus dá o decreto das pragas. Por isso a ideia de Moisés, porque toca na água, a água vira sangue. Os sinais são parecidos, Isso. os quais os sinais Moisés executou. O que acontece a partir da segunda praga? Fala para Arão tocar nas águas. Então o poder é de Deus, não é de Moisés. Interessante. Não é de Moisés. Sim. Ok? 3 anos e meio. Ok. A Bíblia diz que Elias já veio. E onde a Bíblia se cava, não tem voz. Ela falou que já veio, não sou eu para enfrentar que ele vai voltar de novo. Ok? Isso é... Agora, o texto diz que as testemunhas vão morrer. Aí que é a forma linear e literal. Está falando de cadáveres. Vão ser mortos em praça pública. Os preteristas, ou historicistas, melhor dizendo, os historicistas, vão dar essa parte quando na França, há uns 200 anos atrás, foram queimadas Bíblias em praça pública, vão dizer que ali são as testemunhas que é a própria Bíblia. É forçar um pouco o texto, porque o problema do historicista, pastor, o irmão sabe disso, que o ponto de partida dele é dele para trás. Então, por exemplo, o anticristo. Nimrod já foi o anticristo. Na Alemanha teve um anticristo. Napoleão foi um anticristo. O espírito do anticristo, então, né? assim, a partir do momento que a pessoa pega do ponto de partida dele para trás. Então, o problema do historicista é isso. É que ele foi virar revistas e jornais todo dia para tentar encaixar na Bíblia. Então, essa parte aí da Bíblia está descartável. Sim, concordo. E a Bíblia vai dizer ainda que ela solta fogo pela boca, destrói os inimigos. Eu não vejo a palavra de Deus, a igreja, fazendo isso. Nunca fez. Né? Não é isso. Concordo. E a Bíblia fala de cadáveres, vão ressuscitar. É um fato real. Pessoas físicas. Isso, pessoas físicas. Concordo. Enoque morreu. A Bíblia diz que Deus recolheu... Não, Enoque não. Depois tem Elias e Enoque. Elias já veio... Mas Enoque não morreu. Perdão. Moisés. É Moisés quem morreu. Perdão. Já estou confundindo. Entendi. Moisés morreu. Sim, é normal. Após a morte segue o juízo. Sim. Ok? E a homem condenado morreu uma vez só. A Bíblia diz que Enoque, Deus o recolheu para que não conhecesse a morte. Como Deus não se arrepende, eu não estou vendo Deus voltar a trazer Enoque para morrer de novo. Concordo. Então eu também discordo disso aí. Sim. Agora existe uma minoria, que eu faço parte dela, mas como disse, não é ponto salvífico, não ando pregando por aí, eu guardo para mim e é a minha concepção. Serão 2 judeus levantados no tempo da tribulação. Até porque... 2 judeus anônimos, então, exato, no caso. Não é anônimos. nenhum não, personagem. Anônimos por quê? Se vão pregar para abrir os olhos de Israel, judeu só ouve judeu. A gente foi em Israel há pouco tempo. Sim. Não precisa falar para Jesus para eles, não. Para o ortodoxo. Não é assim que você entra no ortodoxo. Eles são perseguidos por causa de Jesus mesmo. A gente sabe como é que foi a história. A perseguição dos judeus por causa
Em nome de Jesus. Então é difícil entender, para eles entender isso, ok? Eles ainda esperam o Mashiach. Então tem que ser um judeu pregando. Ali mesmo, ali. E a Bíblia vai dizer que profeticamente é chamado Sodoma e Egito, onde foi crucificado nosso Senhor. Profeticamente, porque realmente quem foi crucificado foi em Jerusalém. Né? Então é isso. Para mim, são 2 judeus anônimos que Deus vai levantar num tempo que ainda é atemporal para nós. Pastor Ferretti, então, ele crê, pastor Átila, que no caso as 2 testemunhas aqui serão 2 judeus que serão levantados, argumentando que uma vez que para escutar os judeus tem que ser de um judeu vindo a fala. Pastor Átila, agora eu tá contigo aí a bola. Eu fiquei muito alegre com a fala do senhor. Em primeiro lugar, eu concordo piamente com o senhor. Amém. E vou reforçar ainda o argumento do senhor. Eu também não concordo que é Elias, Moisés ou Enoque. Nenhum dos 3, não concordo. Reforçando, por que são 2 pessoas literais? O verso de número 5 diz que eles têm poder profetizar. Quando nós lemos, por exemplo, verso 4, essas são as 2 oliveiras. Está fazendo uma referência a Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4. Os 2 filhos do óleo. Como o hebraico era do senhor, a expressão ali é Shene Ben Yazerá. Shene Ben Yazerá. Os 2 filhos do óleo. Literalmente, Shene Ben Yazerá, Bene, filhos do, que é um substantivo, está no construto ali. Filhos do, gênero masculino. Shene Bene Yazerá, que é os 2 filhos do óleo, gênero masculino ali. Então são 2 homens. É a única coisa que eu defendo veementemente nesse texto. São 2 homens. Em segundo lugar, por que tem que ser judeu? Exatamente pelo motivo que o senhor falou. Que o judeu só ouve judeu, entre aspas, né? Sim. Então, como eles vão ser 2 testemunhas na tribulação, provavelmente serão judeus. Terceiro ponto, por que as pessoas dizem alegoricamente que é a Bíblia? Por causa do verso 5, perdão. Olha só. Verso 5. E se alguém... verso 8. Okay, olha o verso 8 na sua tradução, ó. Como que tá o verso 8 aí? E os seus corpos permanecerão expostos na praça. E os seus... Na minha tradução está, já será o seu corpo. Sim. No singular. Sim. No singular. Seus corpos também, seus corpos. Então, vamos lá. Eles usam a tradução para dizer o seguinte, são quantas testemunhas? 2. Por que aqui está no singular, o seu corpo? Mas essa é qual essa versão? Essa é a ARC, né? Almeida Revista Corrigida. Essa versão... Então, vou explicar para o senhor por que eu vou no texto grego. Nesse caso vai ter que ir pro grego tá mesmo. Entendendo? Então a tradução tá no plural e a outra tradução tá no singular, meu irmão. Por que eu vou no texto grego? Irmãos, eu já disse no princípio aqui, eu amo as traduções, porque nós convertemos com elas, sim. mas quando fala de exegese, eu vou no hebraico, eu vou no grego, eu vou no aramaico, porque é o texto original do texto. Aqui, na minha tradução, tá no singular. Na do senhor tá no plural. A pergunta é, qual que tá certa? Vamos no texto grego. Vamos pro original. Exato. O texto grego bota somata. Somata, nós temos um substantivo de terceira declinação. Soma. Somata no plural. Os corpos deles. Isso. É plural. Então a versão dele está correta. Os que dizem que a Bíblia alegorizam, fala, olha o verso 8 fala o seu corpo. Então a Bíblia tem 2 testamentos, Antigo e Novo, mas é um livro só. Então é o seu corpo. Também, 2 tamanhos. O texto original esmaga essa interpretação. Está no plural. Acabou. Agora, aqueles irmãos que defendiam que era Moisés, Elias ou Enoque, alguns defendem, Moisés não morreu. Nós nem vamos brigar por isso hoje. Vamos tratar de Enoque e Elias, que não morreram, de fato. É porque é regra. Eles têm que vir para morrer. Pela morte. Tem que passar pela morte. Porque se não passar pela morte, como que Jesus vai deixar eles para o céu sem morrer? Se isso for regra, e quem vai ser arrebatado vivo no arrebatamento? Vai morrer quando? Tá entendendo? Capítulo... Nós, os que estivermos vivos, então não necessariamente precisa morrer. Então não precisa ser Moisés e Elias. Enoque e Elias. Só porque não morreram. Pois nós vamos no arrebatamento, algumas pessoas, eu acredito estar entre elas, vamos ser arrebatados vivos.
Se não for na nossa geração, vai ser na próxima. Eu espero o arrebatamento para agora, pastor. Amém. Eu espero para agora. Antes do término deste bate-papo aqui, quem sabe? Por mim não acabava a entrevista aqui. Eu creio piamente nisso. Eu tô doido porque passa esses dias que nós estamos aqui, para chegar no dia 25, lá na minha cidade, e eu falar, gente, eu preguei na Europa pela primeira vez, que glória, que aleluia, vou pregar na Espanha, vou pregar na Itália, mas se não der tempo, nem de eu pregar amanhã na igreja do Senhor, depois da manhã, e o arrebatamento vir agora, meu amigo, eu já vou subir feliz. Nossa, maravilha, eu também. Por mim não acabava esse Pois programa. bem, se vir agora, nós vamos morrer quando? Nós vamos ser arrebatados vivos. Então Elias e Enoque não necessariamente precisam morrer. Que benção. Para passar pela morte, porque não vão ser arrebatados vivos. Em segundo lugar, em terceiro lugar, na verdade, Elias e Enoque estão vivos, corretos? Se eles estão vivos, alguma coisa aconteceu com o corpo deles para eles ficarem vivos até hoje. Porque no corpo físico... Gostei. Também, gostei também. Eu vou chamar esse estado de... não é glorificação, porque nós seremos glorificados no arrebatamento. Sim. Mas alguma coisa aconteceu com o corpo de Elias e Enoque, que eu, sinceramente, se alguns irmãos que souberam o nome... Que não nos cabe o entendimento. Não cabe o entendimento, isso aí. Menos. Mas há de convir todos nós que alguma coisa aconteceu com o corpo deles, para eles estarem vivos até hoje. Vamos chamar esse estado, é provável que tenha algum teólogo nos assistindo, né? Vamos chamar esse estado de glorificação ou pré-glorificação, algo nesse sentido. Então, quando eles virem para morrer de novo, Deus vai desglorificar eles? Tá entendendo? Exatamente. Então, não encaixa. Então, eu continuo defendendo o que o pastor Ferretti acabou de falar. Eu penso veementemente duas coisas, que serão dois homens, duas pessoas do sexo masculino. Não é porque eu sou machista, não. É porque o texto diz que é do sexo masculino. Respeitar o texto. Segunda coisa, são duas pessoas. E isso eu defendo veementemente. Agora, a identidade delas, eu não consigo saber. É o que eu falo aqui. Por isso eu concordo com o senhor que serão duas pessoas. Duas pessoas do sexo masculino. Anônimas. Eu não consigo saber quem que é. Anônimas. Até então é anônimas para nós. Deus sabe que eles são, Sim. mas nós não somos. Então eu não posso... E durante um tempo, diga-se de passagem, eu já pensei que fosse Elias e Enoque. Pastor, mas duas testemunhas... É o padrão. Duas testemunhas é o padrão. Duas testemunhas é o padrão. Isso. Eu só não entendi do sexo masculino. É porque que são os dois filhos do óleo. Os dois filhos do óleo. Shene, Ben e Azerá. Aqui é uma referência a Zacarias capítulo 4. Lá são as duas oliveiras. É os dois filhos do óleo. O melhor tradução. Então são... E isso, cultura, parou. Muito obrigado, o pastor está me ajudando. Nós temos um hebraísta que diga-se passagem, né? E das bravas. Então, resumindo, o gênero ali é masculino. Masculino. Né? Tá bem. Por esse motivo eu Tá explicado. Mas a identidade eu não consigo saber. Meus queridos ouvintes do Newcast, que maravilha de bate-papo. Sugamos todo conhecimento. É falar besteira. Sugamos pastor, alguma coisa a respeito. Deixa eu só intervir na fala do senhor, irmãos. Fala, meu queridão. Que fique bem claro, isso aqui é água com gás, tá, irmãos? Água das pedras. Isso aqui não é uma Heineken, não, tá? Eu sou crente, viu? Eu sou crente. Nós somos crentes, tá? Ó, gente, que fique bem claro. Isso aqui é uma... Água das pedras. Águas das pedras. Água com gás, viu? 100% natural. Natural de Portugal. Esse negocinho verdinho que nem uma Heineken, não. Nós somos crentes aqui, tá, gente? Eu quero deixar isso bem claro, né? Porque alguém pode ver. O pastor tá bebendo um negocinho verde lá. Meus queridos. Saiu lá do Brasil pra tomar Heineken em Portugal. Tá repreendido. Não, nós somos crentes. Meus queridos, então eu quero, a partir de agora, agradecer mais uma vez e principalmente os produtores desse Newcast, desse podcast, que é o irmão evangelista John, presbítero Flávio, dois homens de Deus que fazem parte ali da nossa igreja, são amáveis, são maravilhosos e nos dá a oportunidade de intermediar esse bate-papo, louvar a Deus pela vida do pastor Ferretti, que faz parte também do nosso ministério aqui em Portugal, agradecer mais uma vez a presença ilustre desse homem de Deus, pastor Átila, que já aprendemos a amar, conhecemos hoje, e foi uma bênção, pastor Átila. Você quer falar a respeito do teu livro, né? Aproveita Glória, que bênção. Vai, anuncie ele, por gentileza, meu querido. Primeiramente, a recíproca é verdadeira. É um prazer, aprendi a amar vocês já. Antes de conhecê-los pessoalmente, já admirava o senhor, mas a pastora aí, o cabedal de conhecimento que Deus deu a vocês.
estudiosos da Bíblia, e isso ganha meu coração. Amém. Só da pessoa falar que é estudioso da Bíblia, já fico apaixonado, com respeito, né, à pessoa. E ao pastor Ferretti também, que eu conheci hoje, um grande escatólogo, diga-se de passagem, um grande escatólogo. Se eu soubesse que ia ser um debate aqui, eu não tinha aceitado, viu? Não foi um debate, foi um bate-papo. Eles me compraram, viu, gente? Me compraram. Não, pastor, vai ser um bate-papo legal. Chegou aqui, me bota esse monstro aqui pra debater comigo, tá vendo? Um bate-papo. Foi um monstro no bom sentido, tá, gente? Monstro no bom sentido. Então foi um prazer dialogar com o senhor, pastor. Eu agradeço, meu pastor. máximo respeito, de verdade. Máximo respeito ao pastor e a todos os irmãos aqui. Evangelista John, presbítero Flávio. Foi um prazer participar de vocês. E sempre que eu estiver aqui em Portugal, eu faço questão de estar aqui dando glória para vocês. Beleza. Sobre meus livros, eu tenho um livro sobre a escatologia bíblica. Olha aí. Eu fiz um panorama, pastor Ferretti, de todas as 8 doutrinas principais. Sim, ótimo. Todas as 8 doutrinas. Desde o estado intermediário até o estado eterno. Todas as 8, junto com os seus desdobramentos. Tá aqui. É um panorama. Eu estou lançando um segundo livro que é mais apologético. O nome do meu próximo livro é Pré-Tribulacionismo, uma verdade bem estabelecida. Mas eu não tenho data para quando ele vai ficar pronto, até porque eu não estou com pressa. Eu quero fazer algo bem exegético, apologético, mas edificante. Então tem bastante coisa escrita já, mas esse aqui é um panorama, não é nada apologético. Embora eu sou pré-tribulacionista, dispensionalista, continuista, e aqui eu mostro algumas questões do clássico que eu já defendi muito e explico a diferença, etc. Tá aqui. E eu tenho um livro aqui também sobre Cântico dos Cânticos, Shirashirim, né? Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, né? O mais excelente dos cânticos. Pastora Maricela também, ela tem um seminário que ela fala a respeito do Cântico dos Cânticos, dos Cantares. Olha, rapaz. Shirashirim, né? Shirashirim, Asher Lishilomon, Ben David, Roshi e Yerushalayim. Não é do vosso cabidal, mas... Não, a Maristela é muito maior, muito melhor. Esse livro aqui é uma mensagem que eu prego em Cântico dos Cânticos 2,15, né? Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às nossas vinhas, pois nossas vinhas estão em flor. Eu digo aqui, ó, apanhai-me as raposinhas, o clamor da igreja por santidade. Isso aqui é um livro, uma mensagem que Deus me deu, que eu transformei em livro. Tá aqui, né? Quem quiser conhecer depois, entre em contato conosco. Amém. Ok, meus queridos, grande abraço, shalom, siga Newcast, grande abraço, que Deus abençoe de coração, um beijo. Tamo junto, gente. Obrigado. Rapaz, que vale você me colocar. Tomei um couro aqui.